Dia! Sejam bem-vindos ao nosso 12º encontro do estudo do livro Porque o Amor é Importante. Gente, esse estudo tá demais, estou super feliz, toda vez eu falo a mesma coisa, mas é porque é muito, muito, muito bom esse livro, muito bom estudar com vocês, muito bom ter esse compromisso aqui, né? Muita gente me acompanhando lá pelo YouTube, muita gente mesmo, né? Pessoas aí que eu nem imaginava me escrevendo, professoras, médicas, profissionais da área da infância, avós, mães, pais, lógico, né? Mas pessoas que me escrevem, meu Deus, eu tô entendendo agora o que eu fiz com os meus filhos, porque como que eu impactei, né, quem eles são hoje, adultos, hoje eu já tenho netos. Então, tá muito legal, tô super feliz de poder compartilhar esses estudos com vocês aqui, tá bom? Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou tomando meu cafezinho. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sei que a grande maioria de vocês assistem depois, né, pelo YouTube gravado ou até aqui pelo Instagram. Então, eu quero reforçar que vocês me escrevam, né, façam perguntas, coloquem suas dúvidas, mesmo pelo direct ou pelo próprio YouTube, que eu vou fazer de tudo para responder e a gente, ou continuar a nossa discussão, né? Porque às vezes eu não sei a resposta mesmo, mas aí eu posso colocar talvez um ponto de vista, trazer um outro autor, né? Uma outra leitura. Além desse estudo do Porque o Amor é Importante, eu tô estudando mais 2 livros agora. Um que eu tô terminando, na verdade o grupo de estudo já terminou, mas eu continuo estudando o livro, que é O Corpo Guarda Marcas, que a gente olha para os traumas, né, que é exatamente o que esse livro traz, a neurociência. Lá a gente olha especificamente como lidar com os traumas, que essa falta de afeto, né, ou que a agressividade, a grosseria, a rigidez, etc. trazem. E o outro é O Mal Profundo, que é de uma pediatra também incrível. Eu tenho um vídeo dela aqui no meu Instagram que fala sobre a gente ter o nosso corpo preparado para lidar com o urso que aparece, por exemplo, né? E que o problema é que quando esse urso aparece todo dia, nosso corpo não é preparado para lidar com esse urso todos os dias. Então, o que lidar com esse urso todos os dias, ou seja, lidar com um ambiente perigoso, hostil, né? É um ambiente que a gente está sempre pisando em ovos para não cutucar a fera, né? As broncas, etc. O que pode fazer com o nosso organismo? É um livro muito bom chamado O Mal Profundo. E aí, em paralelo a esses dois, eu estudo aqui com vocês esse do Porque o amor é importante, como afeta o modo do cérebro do bebê. E eu já li esse livro, eu já li ele sozinha, mas é completamente diferente de ler aqui com vocês, né? Onde a gente para, conversa, analisa e assim por diante. Tem algumas pessoas que me falaram que eu atrasar um pouquinho, eu vou mandar pra elas pra gente, só pra lembrar que nós já estamos aqui. Se alguém... A gente sabe como é que é, né? As pessoas realmente não conseguem muitas vezes entrar e outras... Vamos lá, vamos começar então o nosso estudo. Estamos começando. Então vamos lá, gente. Aula 22. Nós estamos falando do capítulo 6, Bebê Melancólico, né? E a gente está olhando como a experiência inicial pode alterar a química do cérebro, levando a depressão em adultos. O encontro passado, a gente falou bastante sobre isso, né? Porque a depressão está aumentando, como que a gente pode lidar... Como que a gente pode lidar com essas questões, explicar essas questões, né? A gente sabe que cada vez mais as pessoas estão dependendo de remédios antidepressivos na sociedade.
E claro, existe toda uma questão de que hoje em dia existe os remédios e existe o diagnóstico, né? Antes as pessoas tinham depressão também, mas muitas vezes não tinham o diagnóstico. Então, oi Mari, bom dia. Então, tudo isso, a gente nunca fala que assim, hoje tem mais depressão porque os pais hoje fazem isso e antes não faziam. Não, não é isso. A gente sempre analisa de forma bem científica o que acontece no organismo, o que está acontecendo na sociedade, a história, o contexto social, o contexto político, geográfico e tudo, né? Então, pra gente entender que a gente não tá aqui dizendo que a depressão é só isso e acabou, né? Em todos os sentidos desse livro, eles trazem bastante esse olhar, né? Então, hoje a gente vai continuar na página 142 e a gente vai, é aula 22, e a gente vai começar a ler a parte que fala hemisférios esquerdo e direito. O cortisol elevado também está associado a um cérebro direito altamente ativo e a um cérebro esquerdo hipoativo. Olha que interessante, gente. O que é o cérebro direito e o cérebro esquerdo? Então, associado a um cérebro direito altamente ativo, que é o cérebro mais emocional, e o cérebro esquerdo hipoativo, que é o cérebro mais racional. Esse não é o padrão normal. Sabemos a partir do trabalho de Thomas Kane e Davidson que a maioria das pessoas tem o hemisfério cerebral esquerdo, que é o mais racional, mais ativo do que o direito. Os pesquisadores descobriram que essa era uma característica estável, um traço e não um estado. Tem uma citação de 92 e de 98. Um cérebro esquerdo ativo está ligado a sentimentos positivos, alegria e vontade de se aproximar dos outros, com uma espécie de perspectiva extrovertida. Quando vídeos divertidos são mostrados a essas pessoas, elas tendem a achá-los intensamente positivos. No entanto, nem todas as pessoas têm o cérebro igual. Há também muitas pessoas que têm um hemisfério frontal direito permanentemente mais ativo e que muitas vezes não acham graça das coisas. Em vez disso, são suscetíveis de ter respostas mais fortes a vídeos negativos e cheios de desastres. Interessante, né? Pessoas deprimidas são assim, e não apenas quando estão deprimidas, mas o tempo todo. Pessoas deprimidas parecem ter um cérebro frontal esquerdo, que é o mais racional, lento, incapaz de lidar quando uma enxurrada de sentimentos negativos surge no cérebro frontal direito. Em particular, durante um episódio depressivo, essas pessoas têm o fluxo sanguíneo cerebral menor nos giros dorsolateral esquerdo e angular esquerdo, um estado que tem sido associado à apatia e à pobreza do discurso. Tem uma citação de 2001. Elas também têm um pouco de comprometimento cognitivo relacionado com a diminuição no fluxo sanguíneo em parte do córtex pré-frontal medial esquerdo. Tem citação de 93 e 97. Alguns estudos em ratos mostraram que o estresse inicialmente ativa o córtex pré-frontal esquerdo e só ativa o córtex pré-frontal direito uma vez que o estresse se torna prolongado e incontrolável. O córtex pré-frontal esquerdo parece ser uma espécie de barreira que impede que pequenos estresses se tornem grandes. Uma barreira que as pessoas deprimidas muitas vezes não têm. Olha que interessante. Vamos ver se ele vai explicar aqui pra frente, eu não lembro. Senão eu tento dar uma explicaçãozinha aqui. Como alguns cérebros se comportam de um modo e outros de outro, não se sabe se alguns bebês, na verdade, nascem com essa tendência. O que se sabe é que há bebês com o cérebro frontal direito hiperativo e o cérebro frontal esquerdo menos ativo. Mas nenhum estudo demonstrou se isso ocorre desde o nascimento ou se é resultado das experiências. Olha que legal. O fato de o equilíbrio entre os hemisférios direito e esquerdo ser um estado permanente e estável sugere que ocorreu algo estrutural, ou seja, na formação desse cérebro, né? Uma explicação seria que a arquitetura do cérebro foi afetada no início do desenvolvimento. Isso provavelmente ocorreu na primeira infância, quando o cérebro está se desenvolvendo mais rápido. E, na verdade, isso é o que sugerem as pesquisas sobre as interações entre mães deprimidas e seus bebês. Tô lendo muito rápido ou posso continuar? Eu leio rápido, falo rápido. Respiro rápido. Sabemos que os bebês de mães deprimidas mostram essa inclinação hemisférica. Eles não têm a predominância normal do hemisfério esquerdo como os outros bebês, mesmo nos momentos em que parecem muito felizes brincando.
Esses bebês com menos atividade frontal esquerda foram descritos como menos afetuosos e menos propensos a se aproximar de suas mães enquanto brincam. Pode ser que, pelo fato de o cérebro frontal esquerdo da mãe ser menos ativo, ela não seja capaz de estimular o cérebro frontal esquerdo de seu bebê. Ela também não é capaz de comunicar estratégias regulatórias do cérebro esquerdo. Ah, legal, Mari, obrigada. Gente, olha que legal. Isso é uma coisa que, assim, dá pra gente perceber desde lá do começo do livro, né? Quem não assistiu, puder assistir as aulas lá, tá lá no YouTube e aqui no meu Instagram também. Vai passando lá no feed, vocês vão achar. Os bebês, eles aprendem por imitação. Então, nós precisamos ser para estimular que eles sejam. Nós precisamos, a partir do uso do nosso cérebro frontal esquerdo, por exemplo, que eles aprendam a usar o cérebro frontal esquerdo deles. E isso no processo de aprendizagem, na relação depois que o bebê já nasceu. Né? Quando é no útero, ele também já está formando várias partes do cérebro dele a partir do que ele está vivendo lá dentro, que é resultado do que a mãe está vivendo aqui fora. Né? Então, se nós temos aqui fora uma mãe estressadíssima, tem um capítulo que fala sobre isso na gestação, bem no começo. Produzindo muito cortisol, muito estressada, com muito medo, que vive num ambiente perigoso, que não sabe se vai ter o que comer no dia seguinte, ou que tá com medo profissional mesmo, ou que tá com medo no ambiente familiar, ou que simplesmente é medrosa, sem nenhuma noção, nenhuma necessidade de ser, necessidade entre aspas, né, do contexto atual, mas que registrou desde lá da sua primeira infância, da sua gestação, o medo, o perigo, que a vida é perigosa, etc e tal, o bebê também já tem essa formação a partir daí. Então, isso é bem importante a gente pensar. Como é que eu estimulo então esse cérebro? Eu preciso olhar para mim, para que eu aprendendo a usar melhor, a me curar desses traumas, a entender o que mora dentro de mim, eu poder trazer em palavras para essa criança, isso é meu, a mamãe tem dificuldade, mas vamos lá, vamos juntos, né? Vamos olhar para esse sentimento, vamos ver como é que a gente lida com essas emoções extremas que eu também não sei, vamos juntos. Então, reformar o avião, né? Como a gente fala, mexer no avião com ele voando. Não tem como a gente pousar o avião, agora eu vou fazer isso, depois eu volto a voar. Não, o bebê já tá ali na tua frente, ele já tá se desenvolvendo, já tá aprendendo com você, já tá se espelhando em você. Então, como que a gente se organiza com isso? Então, como a mãe depressiva, né, que tá dizendo, o cérebro frontal esquerdo dessa mãe ser menos ativo, ela não sabe ser capaz de estimular o cérebro frontal esquerdo do seu filho. Ela também não é capaz de comunicar estratégias regulatórias do cérebro esquerdo. Comunicar, porque como ela não sabe fazer, é difícil comunicar. Por que a gente não sabe ensinar o nosso filho a lidar com a raiva dele, gente? Não pode bater, tá? Então o que eu faço com essa raiva? Por que a gente não sabe ensinar ele? Porque a gente não sabe o que fazer com a nossa. A gente foi ensinado a bloquear a nossa raiva, a engolir a nossa raiva, que a raiva é feio, de que não pode. A nossa agressividade, que é funcional, gente, nossa agressividade existe para funcionar para alguma coisa, para nos defender, para nos levar para lugares onde a gente coloca limites. Não quer dizer que a gente precisa agredir o outro, a gente pode usar a nossa agressividade para saber se colocar, saber se defender, saber colocar os limites, saber perceber que tem algo ali que não está sendo respeitoso, seja conosco, seja com outra pessoa no ambiente. Né? Olhar para esses incômodos que o nosso corpo traz, essas emoções, como sinais. Só que a gente não sabe ensinar os nossos filhos o que fazer porque a gente não sabe o que fazer. Né? E assim, eu tenho tentado descobrir com eles isso. O Joaquim já descobriu várias coisas, já tá com quase 8 anos, então ele esses dias chegou muito nervoso da escola, e uma coisa que eu aprendi muito na personalidade dele é não tentar resolver, deixa ele resolver. Ele não gosta de falar sobre, ele não gosta. Ele chegou nervoso e tal, eu escutei, sem falar nada. Escutei, aí ele saiu nervoso, foi ali pra baixo e tal. Acho que chutou uma bola ali embaixo, saiu e tal, foi pra sala. Eu nem sei o que aconteceu. Daqui a pouco ele veio, eu falei, filho, quer almoçar? Ele quer. Sentou, foi almoçar. E depois de tarde eu conversei, eu falei, filho, você viu que legal que você soube lidar com a sua raiva sozinho, você nem precisou de ajuda e você não descontou em ninguém e tal. Dele, eu percebi. Foi bem bonitinho, assim. O que você fez? Ele, eu fiz isso, nem lembro que ele me contou o que ele fez. E aí a raiva foi. E aí a gente conversou, e por que você estava com raiva? Aí depois a gente foi conversar e foi muito legal.
Mas ele tá aprendendo a lidar com a raiva dele e eu, muitas vezes, não sei lidar com a minha. Por mais que eu fale várias ideias pra eles lidarem com a deles. Observe seu corpo, observe não sei o quê. Quando eu vejo, eu já não observei meu corpo, eu já não fiz nada de útil com a minha raiva, eu já pus em cima deles, ou já acabei colocando em cima do Dinho, ou acabei colocando em cima do que eu tava fazendo, fiz errado, estraguei a comida, ou coloquei em mim mesma, né? Engole, deixa aquilo fazer mal só pra gente mesmo, fiquei me martirizando ali. E depois de um tempo, quando eu volto, né, ao meu estado consciente e equilibrado ali emocionalmente, equilibrado entre aspas, mas tranquila, eu normalmente venho e converso com eles e falo, olha, a mamãe não soube o que fazer, a mamãe não soube mesmo, a mãe descontou, a mãe fez isso, a mãe fez aquilo, eu sinto muito, eu peço desculpas quando é deles, né, principalmente, mas quando não é deles eu conto o que aconteceu. Vocês viram que a mãe não soube o que fazer aqui, a mãe ainda precisa muito treinar, lembrar, e assim, a gente tá aprendendo juntos e tal. Então é isso, assim, é muito desafiante a gente querer ensinar os nossos filhos a se comportarem de forma assertiva sem a gente olhar pra gente, né, começa sempre com a gente. Quando crescem, esses bebês de mães deprimidas têm um alto risco de sucumbir à depressão. Cerca de 40% deles vão sofrer de depressão antes de terem 16 anos. Olha, gente, que forte, quase metade. 40% dos bebês de mães deprimidas vão sofrer de depressão antes de terem 16 anos. Especialmente aqueles que não desenvolveram um apego seguro com a sua mãe. De novo, apego seguro como sendo a base de um bom desenvolvimento, né? Contudo, mesmo enquanto bebês, há razões para acreditar que eles já estão deprimidos. Eles muitas vezes estão distantes e evitam fazer contato visual com as pessoas em geral. Isso pode ser porque não esperam atenção e respostas positivas de suas mães deprimidas. E, infelizmente, o que ocorre é que os cérebros de muitas mães deprimidas não respondem de modo muito ativo ao choro de seu bebê. Exames de imagem por ressonância magnética funcional revelaram um córtex pré-frontal relativamente insensível em comparação com o de mães não deprimidas. Tem uma citação de 2012 de um estudo feito. Não há dúvida de que a falta de interação positiva também pode ter um grande impacto negativo sobre o cérebro dos bebês. Um estudo recente descobriu que crianças com 10 anos que cresceram com uma mãe continuamente deprimida têm um volume de amígdala significativamente maior do que o de outras crianças. A amígdala, gente, é o que dispara a questão das emoções, né? Olha que interessante. Tem um estudo que descobriu que crianças com 10 anos que cresceram com uma mãe continuamente deprimida têm um volume de amígdala significativamente maior do que o de outras crianças. Isso foi um estudo de 2011. Mesmo quando a depressão materna dura apenas durante a primeira infância, ela pode deixar um legado não intencional para o bebê. O estudo descobriu que alguns desses bebês crescem com uma resposta ao estresse alterada e são mais propensos a ter altos níveis de cortisol aos 13 anos. A gente fala que hoje, né, a partir desses estudos da neurociência e etc., a gente fala que a adolescência ela é fruto de uma infância vivida. Então, quando a gente fala, meu Deus, os adolescentes estão cada vez não sei o que, por causa das telas, por causa das telas, por causa das telas. As telas é só um mecanismo que essa adolescência tem hoje para lidar, né? E que as crianças têm hoje para fugir da realidade, mas que quem ensina isso para elas são os próprios adultos, né? Porque as crianças só chegam até as telas dadas por um adulto, porque começa desde bebezinho. E ok, antes os pais faziam outras coisas que não eram as telas, ok. É só pra gente ir entendendo que não é... os adolescentes de hoje são fruto desse contexto para lá. Mas é muito mais fruto. Esse contexto também impacta muito forte esses pais, essas mães, né? Esse contexto cultural, político, social, econômico impacta essas mães. E essas mães impactam essas crianças. Essa falta desse apego seguro, essa falta de possibilidades de construir um apego seguro, porque a mãe tá desesperada, tendo que trabalhar, tendo que trazer comida para casa, tendo que dar resultado, tendo que, e muitas vezes não tem que, mas acredita que tem que, né? Quando eu trabalhava como coach de carreira, acho bem importante falar isso. Quando eu trabalhava como coach de carreira, só como coach de carreira para mães, e eu focava muito em mães, todas as minhas clientes que vinham até mim, que inclusive por terem capacidade financeira de fazer, né, um processo de coaching, muitas vezes, elas vinham até mim e diziam que elas tinham que trabalhar,
Não, eu tenho que trabalhar. E a gente começava a trabalhar esse porquê tem que. Uma coisa é você não ter escolhas. E aí, ok, vamos ver o que a gente pode fazer com o que você tem que fazer e acabou. Outra coisa é, esse tem que tá baseado em quê? E a gente percebia, assim, 98% dos casos, que esse tem que estava baseado em crenças, não em necessidades reais, né? Em necessidades muito mais pessoais de autorrealização, de bem-estar, de crenças, do que em necessidades reais no sentido de sobrevivência, né? Financeira, no caso. Então, esse tem que também era um impacto cultural de uma educação trazida que trazia a verdade ou a crença de que a pessoa tinha que estar 8 horas por dia produzindo para ser alguém digna. E isso fazia, consequentemente, que eu deixasse 8 horas por dia meu filho ou minha criança com outra pessoa, em outra situação. E ela sofria por isso, mas ao mesmo tempo ela sofria também de não estar 8 horas por dia produzindo. E assim por diante. Então, o que a gente começa a perceber quando a gente lê esses estudos, né? Que eles chegam com cada vez mais força, coincidentemente, claro, porque tem a ver com o período de evolução da ciência, dos estudos, das pesquisas, etc., com o período em que as mulheres começaram a trabalhar fora de casa. Aí, ó, você está dizendo então que mulher não pode trabalhar? Não, gente, vamos sempre entender que uma coisa nunca quer dizer outra, fatídica e acabou. Não, é como que a gente lida com essas escolhas. É como que a gente lida com a minha escolha de trabalhar fora 8 horas por dia, etc. Quando é uma escolha, temos que entender bem isso, impacta ou não o meu bebê. Ah, então eu tenho que ficar com meu filho 8 horas por dia e isso garante o apego seguro? Não. Muitas crianças que ficam com as mães 24 horas por dia não têm um apego seguro. A mãe não consegue construir esse apego seguro com essa criança porque ela fica tão estressada e muitas vezes ela fica tão indignada com essa criança que teoricamente tirou a vida dela de antes, né? Tirou o que fazia bem pra ela, que ela se sentia realizada, que ela não consegue construir esse apego também. Então é pra gente entender que uma coisa nunca é o certo ou o errado. A gente precisa olhar pra cada mãe, pra cada situação e entender o que desse contexto, o que dessa história de vida, o que dessa biografia, o que dessas crenças, o que desse cérebro, o que dessa relação com esse bebê, dessa gestação, da sua infância, da sua criança interior, como que essa relação se constrói para eu conseguir trazer cada vez mais uma relação respeitosa, construir cada vez mais um apego seguro. Então não existe receita. Por favor, lembre-se disso, não existe receita. Não adianta a gente se sentir culpado, não adianta a gente se sentir, ai meu Deus, esse método, essa história, essa decisão funcionou pra tanta gente, por que pra mim não funciona? Porque você é uma pessoa diferente. Você é única, o seu bebê é único, né? E a gente consegue entender como que as coisas impactam o desenvolvimento cerebral da criança. Mas como a minha relação com ele impacta isso, eu preciso olhar cada situação. Né? Ah, então eu vou ficar com ele o dia inteiro e aí não vou impactar. Nada a ver. Né? Tudo que é externo como receita não funciona, né, para todo mundo. E aqui ele está dizendo, então, como que essa adolescência, né, é resultado dessa primeira infância, dessa infância vivida. E a gente está falando num capítulo só sobre depressão, tá, gente? As mães deprimidas tendem a se comportar de modo diferente em comparação com outras mães. Um estudo realizado por Jeffrey Cole e colaboradores constatou que o estado normal de brincadeiras entre mãe e bebê flutua entre interações positivas e neutras, quase igualmente divididas. Mas as mães deprimidas oferecem pouquíssimas interações positivas. Cerca de 40% das vezes que elas não respondem ou estão desconectadas... cerca de 40% das vezes elas não respondem ou estão desconectadas, enquanto grande parte do restante do tempo estão irritadas e são intrusivas e rudes com seus bebês. Quando a mãe está aberta ou veladamente irritada, esses bebês desviam muito o olhar. Eles obviamente não podem sair do quarto, mas talvez quisessem sair. A experiência mais dolorosa para um bebê parece ser a incapacidade de chamar a atenção da mãe. Olha que interessante. A experiência mais dolorosa para um bebê parece ser a incapacidade de chamar a atenção da mãe. Imagina o que causa de dor para um bebê que é deixado chorando para aprender a dormir sozinho, por exemplo. O choro é um pedido de socorro, é um chamado de atenção. Eu preciso de você. Se eu não precisasse, eu não chamaria. O cérebro só faz o que ele precisa. E aí, a gente não dá atenção. Então, uma das coisas mais dolorosas para um bebê é a sua incapacidade de chamar a atenção da mãe.
As explosões emocionais, gente, as birras são pedidos de socorro. E tem muitos terapeutas, muitos psicólogos, muitos pediatras, muita gente conhecida e famosa dizendo pra gente ignorar. Quem já ouviu a história de quando não tem plateia, não tem show? Pensem o que isso está causando no cérebro dessa criança, que está pedindo socorro. E a gente está ignorando, a gente está demonstrando para ela que ela é incapaz de pedir o que ela precisa, incapaz de conseguir o que ela precisa. Incapacidade de chamar a atenção da mãe. É uma das coisas mais doloridas para o cérebro de um bebê. Os bebês fazem o maior protesto quando a atenção de sua mãe está desligada, como se isso fosse ainda mais insuportável do que os maus tratos. A gente sabe disso, né? Isso já é conhecido por grande parte de nós, de antigamente. Eu lembro de ouvir meus pais falando, nossa, ele provoca tanto até apanhar, olha, ele precisa de contato. Eu lembro disso quando eu era criança. Por que aquela criança provoca tanto até apanhar? E eu lembro deles falarem, porque ele precisa que alguém toque nele. Ser visto, mesmo que seja de forma violenta, né? Mas, de qualquer modo, os bebês de mães deprimidas experimentam mais sentimentos negativos do que positivos. A maior parte dos bebês de mães normais experimenta pouquíssimos estados negativos. Isso levanta dúvidas sobre a teoria psicanalítica kleiniana de que os bebês são naturalmente cheios de inveja e ganância. Uma citação de 88. Parece mais provável que o predomínio de emoções negativas esteja associado a experiências anormais na relação mãe-bebê. Olha que legal. Claramente, o relato de Klein ressoa com muitas pessoas. Claramente, o relato de Klein ressoa com muitas pessoas, talvez aquelas que tiveram esse tipo de experiência na primeira infância, e culpam o bebê que foram por isso. Em minha opinião, provavelmente, é mais correto pensar na hostilidade e inveja da mãe deprimida em relação ao bebê do que ao contrário. Pobreza e depressão. A depressão parece andar de mãos dadas com a pobreza e a exclusão social. Brown e Harris descobriram que aqueles sem recursos econômicos indubitavelmente tinham propensão a experimentar as causas mais frequentes para a depressão, na forma de humilhações e frustrações. No entanto, como eles, Carlin Lyons Ruth descobriu que não era a baixa renda ou seus múltiplos problemas que causavam a depressão. Lyons Ruth analisou uma amostra de mulheres que viviam em situação de pobreza consideradas como tendo dificuldades em cuidar de seus bebês. Os profissionais que encaminharam essas mães as viam como negligentes, apáticas ou irritadas, mas não deprimidas. No entanto, descobriu-se que elas tinham níveis muito elevados de sintomas depressivos, muitas vezes em uma forma crônica e de nível baixo que Carlin Lyons Ruth descreveu como esgotadas. Suas habilidades de enfrentamento estavam distendidas a ponto de se romper. Outras mulheres, cuidadosamente pareadas das mesmas comunidades pobres que estavam lidando bem com seus filhos, tinham muito menos sintomas depressivos. Lyons Ruth sugere que as dificuldades que essas mulheres experimentam na criação dos filhos não são unicamente decorrentes da pobreza ou de problemas atuais isoladamente, mas precisam ser entendidas no contexto de uma história de vida de má regulação, enraizada em suas próprias experiências da infância. O que mais importava era saber se essas mulheres tinham ou não um bom relacionamento com a própria mãe na primeira infância. Olha que interessante, gente. Isso era mais preditivo de depressão e problemas na maternidade. Olha que interessante. Eu tô com a aguinha da Martina aqui que ela me deu pra tomar. A pobreza, a gente sabe que quando o nosso cérebro está lutando para sobreviver, ele libera muito mais cortisol. Ele fica muito mais estressado. Ele realmente dispara o nível lutar ou morrer, né? Lutar ou fugir. Porque ele está o tempo todo em ambiente de perigo, de sobrevivência. Mas, olha que interessante. Se essas mães que estão ali na pobreza, ou seja, não sabem se vai ter que comer, passam por dificuldades reais ali, de sobrevivência, tiveram um bom relacionamento com as suas mães na primeira infância, nessa formação cerebral, elas têm muito mais propensão para ser capaz de lidar com essas situações adversas agora, sem o desenvolvimento da depressão, por exemplo, ou desse esgotamento,
né? Gigantesco. Interessante, né? E é lógico que a gente tá falando aqui de depressão, a gente tá falando aqui de pobreza, mas a gente pode sempre fazer um paralelo disso tudo com tudo que a gente tá passando também, com as nossas realidades. A gente tá falando aqui de situações extremas, né? Mas mesmo que a gente não esteja nas situações extremas, como é que isso diz sobre nós? Meu nariz tá começando a congestionar de novo, né, gente? Eu tinha falado hoje de manhã pro Dinho, ai, que bom, tá demorando agora, esfriou bem e mesmo assim não congestionei. Cantei vitória antes da hora. Vamos continuar. Na minha prática de mãe e bebê, as mães deprimidas eram a norma. Em geral, elas próprias estavam desesperadamente precisando de atenção. A maioria descreveu relações difíceis com suas próprias mães. Por exemplo, Benita tinha uma mãe que era deficiente, de modo que ela se sentia incapaz de exigir qualquer coisa dela. Sally tinha uma mãe alcoolista e imprevisível. A mãe de Jill era uma profissional bem-sucedida, ocupada e indisponível. Aquelas mães que apresentam uma visão mais positiva da relação com suas mães, muitas vezes não são capazes de justificá-lo. Muitas dessas mães não receberam a atenção de que precisavam quando bebês e crianças pequenas e agora acham difícil dá-la a seus próprios filhos. Elas se sentem impotentes com seus próprios bebês, não sabendo o que fazer, como fazê-lo para parar de chorar ou dormir à noite. Elas querem que o bebê cresça rápido e não precise de tanta atenção. Olha que interessante, gente. Mesmo sem ter uma mãe, você fala assim, não, minha infância foi maravilhosa, nossa, minha mãe super, super amorosa, super querida, super... Isso tudo, muitas vezes, gente, é discurso materno. A gente não lembra. Mas a gente sempre ouviu que nossa mãe era querida, era amorosa, que nossa mãe, nossa, sempre dava tudo que a gente precisava, fazia almoço pra gente. A gente ouve como era a nossa infância. A gente vai perguntando, o que aconteceu? A mamãe chegava em casa todo dia, fazia almoço pra vocês, e a gente vai gravando essas informações. Mas o que realmente aconteceu naquela primeira infância? Você conseguiu receber a atenção que você precisava? O amor que você precisava? O afeto que você precisava? O acolhimento que você precisava? A importância que você precisava? Você se sentia visto, acolhido, você podia demonstrar tudo que morava dentro de você. Tudo isso foi o que... lógico que é você chegar em casa na hora do almoço, tudo isso também. Tudo isso, esse contexto dito, que pode ser verdade, mas também pode ser discurso. Não, a gente brincava sempre com vocês, sempre quanto? Uma vez por semana? Nos finais de semana? Uma vez por mês? Só que uma vez por mês de crianças que tem quantos meses a vida toda, parece sempre. Mas uma vez por mês para a infância, será que é o suficiente para a formação cerebral? Que todos os dias o cérebro da criança precisa ser visto, se sentir importante, se sentir amado? Então, a gente olha para nossa infância e fala, não tem explicação para eu estar assim. Talvez tenha, provavelmente tem, mas você não lembra. Até porque esse período da nossa infância, do nosso cérebro, muitos estudiosos dizem que como é que é? Irrememorável, mas inesquecível. A gente não guarda na memória, mas o nosso corpo, o nosso cérebro não esquece nunca, porque é ele que formou as nossas crenças sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Mesmo que eu não lembre o que aconteceu, tudo que eu penso, que eu vivo, que eu ajo hoje, começou a se formar lá naquela relação. Né? Então, quando as mães não apresentam uma visão negativa da sua infância, apresentam uma visão mais positiva, na maioria das vezes não consegue explicar por que acha tão difícil ter paciência com o filho, por que acha tão difícil não conseguir sentar e brincar com a criança, por que acha tão difícil não conseguir ter um olhar mais amoroso, a dar esse amor, a dar essa atenção, a acolher de noite, a acolher... Meu Deus, me irrita demais quando ele acorda de noite, por quê? Não, nunca aconteceu nada comigo na minha infância, será? É o que te dizem. Será que eles iam te contar que toda vez à noite que você chorava, eles também ficavam irritados? Né? Então, que eles até talvez lembrem, porque muitas vezes a gente nem lembra como é que era. Não, nem lembro se eu me irritava, que passou tão batido, não era consciente, né? Eu nem achava importante olhar pra isso, o que eu achava importante é que a criança aprendesse a dormir logo de uma vez e acabou. E assim vai. Viver com qualquer mãe que não está emocionalmente disponível por qualquer motivo tem o mesmo efeito sobre o cérebro do bebê do que impor privações mais óbvias como isolamento completo.
Olha que interessante essa informação e que forte. Viver com qualquer mãe que não está emocionalmente disponível. Não, minha mãe largou tudo para cuidar de mim na infância. Ela estava emocionalmente disponível? Viver com qualquer mãe que não está emocionalmente disponível por qualquer motivo. E não quer dizer que elas não tinham motivo, tá, gente? Meu Deus, mas a vida da minha mãe foi muito difícil. Sim, ela teve motivos. Ela fez tudo o que ela pôde. Ela não fez porque ela quis. Ah, eu vou ficar emocionalmente indisponível pra eles porque eu quero só cuidar de mim. Não. Eles fizeram o que podiam. Mas a gente precisa entender que tem impacto. Tá? Então, viver com qualquer mãe que não está emocionalmente disponível por qualquer motivo tem o mesmo efeito sobre o cérebro do bebê do que impor privações mais óbvias, como o isolamento completo. Os bebês vêm ao mundo com uma necessidade de interação social para ajudá-los a desenvolver e organizar seus cérebros. Se eles não recebem suficiente atenção empática e sintonizada, em outras palavras, se eles não têm pais interessados neles de verdade, o de verdade é meu aqui, e que reagem positivamente a eles, então partes importantes de seu cérebro simplesmente não irão se desenvolver. Gente, Porque o Amor é Importante é um livro da Suguerra, estudos maravilhosos que trazem esses olhares da neurociência, da ciência, da psicologia, de como realmente o afeto e essa primeira infância desenvolve e ajuda no desenvolvimento, né, do ser humano. Isso afeta particularmente o córtex pré-frontal, o cérebro social. Essa é a parte do cérebro que tem sido fortemente implicada na depressão. Em pessoas deprimidas, o córtex pré-frontal é menor, especialmente no lado esquerdo. Isso foi encontrado em uma série de estudos e foi estabelecido mesmo com adolescentes que estão deprimidos. Tem um estudo de 2002 e um estudo de 2010. A menos que possa ser demonstrado em estudos subsequentes que um córtex pré-frontal pequeno é determinado geneticamente, isso fornece uma poderosa evidência de que a depressão está ligada ao fraco desenvolvimento do cérebro social no período mais informativo da primeira infância e infância. Em particular, existe uma densidade reduzida de neurônios na parte dorsolateral do córtex pré-frontal, a área que se desenvolve na primeira infância e está envolvida em verbalizar sentimentos. Eu odeio a minha irmã, não fale isso. Onde já se viu odiar? De jeito nenhum, nunca mais fale isso. Eu tô com raiva, não fale que você tem raiva de ninguém. Pode parar. A gente, quando a criança começa a dizer, isso quando a criança é corajosa o suficiente para dizer, né? Porque se desde pequenininho ele tá sendo tolhido, ensinando que não pode, que é feio, que tem que amar o irmãozinho, meu Deus, vocês têm que se amar, vocês têm que ser melhores amigos. Não tem nada mais cruel do que falar isso para irmãos, gente. Vocês têm que ser melhores amigos. Eles não têm que ser melhores amigos, eles são pessoas diferentes, indivíduos, que provavelmente tem coisas que um irrita demais o outro e estão um dia inteiro junto, mesmo que não seja o dia inteiro, né? São muito impactados. Essa relação de irmãos, gente, é uma das relações mais intensas que vai existir no relacionamento humano. E maravilhosa para você aprender a lidar com essas intensidades, com todas as emoções que vão surgir. E pode ser que eles cresçam e não sejam melhores amigos. E ok, nós não demos um irmão um para o outro. São pessoas diferentes que nós estamos ajudando a se formarem. Ninguém pode ser obrigado a ser amigo de ninguém. Ninguém pode ser obrigado a amar de forma maravilhosa, incrível outra pessoa. Pelo amor de Deus, a gente traz um peso, uma crueldade que a gente vai cada vez mais formando esse cérebro ou deixando esse cérebro aquém do que ele poderia se desenvolver. Achando que a gente está fazendo melhor, claro, né? Porque a gente só quer fazer o melhor. Em particular, existe uma densidade reduzida de neurônios na parte dorsolateral do córtex pré-frontal, a área que se desenvolve na primeira infância e está envolvida em verbalizar sentimentos. Quanto mais deprimido você estiver, menos atividade haverá no córtex pré-frontal, com menos fluxo sanguíneo no córtex pré-frontal, menos neurotransmissores como a serotonina ou a neuroadrenalina serão liberados. Em particular, a parte orbitofrontal do córtex pré-frontal também é menos ativa, tornando mais difícil para as pessoas deprimidas julgar situações e controlar suas reações. E a gente acha, não vou dizer a gente, mas não é a gente, porque graças a Deus eu já estou fora disso, mas a grande maioria das pessoas ainda acha que é frescura, que é uma tristeza.
Ah, ela tá deprimida lá. Ai, tá com depressão de novo. Né? A gente não vê muita gente falando sobre isso? Ai, você acredita que não sei o que tá com depressão? Como se fosse uma falha, uma escolha, uma fraqueza. Gente, nós precisamos muito sermos mais empáticos e olharmos empáticos conosco mesmo. Quantos de nós passam por momentos depressivos ou têm depressão e se culpam, se sentem fracos, né? Se sentem menos. É muito importante a gente olhar para tudo isso sem culpa, nem nossa, nem nos nossos pais, mas com entendimento, consciência e assumindo responsabilidades. Esse é o caminho. Esses efeitos podem ser decorrentes do cuidado parental ou da falta dele. Bebês chorando só alcançam altos níveis de cortisol se estiverem sobrecarregados e forem incapazes de lidar com suas angústias, se o seu parceiro regulatório não fizer um trabalho eficaz na redução desse estresse. Todo bebê e toda criança é incapaz de lidar com a sua própria angústia, com as suas próprias emoções sozinhos, porque eles não têm essa parte do cérebro desenvolvida ainda. Então, bebês chorando só alcançam altos níveis de cortisol se estiverem sobrecarregados e forem incapazes de lidar com suas angústias. Isso acontece se o seu parceiro regulatório, ou seja, o adulto, não fizer um trabalho eficaz na redução desse estresse. Eles dependem de nós. Não deixem um bebê chorando sem amparo. Não deixem uma criança numa explosão emocional ou birra sem amparo. Não ignorem. Não menosprezem. Não digam, tá, eu tô vendo que você tá aí, a hora que você acabar a gente conversa. Gente, a criança precisa do autorregulador externo, ela precisa do adulto para regular as suas emoções. Infelizmente, a maneira que se lida com os bebês por ter efeitos a maneira que se lida com os bebês pode ter efeitos duradouros. Os bebês que choram muito aos 4 meses são os que mostram comportamento inibido e distante com 1 ano, por exemplo. Essas são então as crianças que se pode predizer com precisão que se tornarão tímidas aos 4. Olha que interessante essa informação. Falei de novo, os bebês que choram muito aos 4 meses são os que mostram comportamento inibido e distante com 1 ano. Essas são então as crianças que se pode predizer com precisão que se tornarão tímidas aos 4 anos. Nos mais drásticos extremos, órfãos romenos que não tiveram praticamente nenhum contato com uma mãe têm cérebros com córtex orbitofrontal esquerdo, amígdala, hipocampo e áreas temporais menos ativos do que crianças comparáveis de sua idade. Precisamente, as áreas envolvidas no manejo do estresse. O botão de desligar. Diversos estudos têm mostrado que os níveis de cortisol estão elevados na maior parte das pessoas com depressão grave. Mas se você conseguir fazer o nível de cortisol voltar ao normal, os sintomas de depressão diminuirão. Como Andrew Solomon descreveu, um estado de altos níveis de cortisol é como deixar o aquecimento ligado todos os dias, mesmo que o quarto esteja um forno. A resposta ao estresse simplesmente continua ativa, mesmo que não haja nenhum estresse. Nenhum estresse óbvio ao redor. Cada pequena coisa se torna uma fonte de estresse. O problema é que há algo errado com o botão desligar. As pessoas que estão vulneráveis a esses desequilíbrios bioquímicos acham que, quando coisas desagradáveis acontecem, elas não podem se endireitar e inclinar a balança de volta ao normal, como as outras pessoas fazem. Seus mecanismos de recuperação estão danificados. Mais uma vez, isso opera em um nível biológico e psicológico. No nível biológico, o processo circular de feedback negativo dentro do cérebro não está funcionando corretamente. Quando o nível de cortisol permanece elevado durante muito tempo, começa a afetar o funcionamento do hipocampo. A gente já viu isso nos outros capítulos, né? Explicando bem direitinho. Isso pode ser um problema particularmente no cérebro em desenvolvimento. Pesquisas recentes em macacos sugerem que os altos níveis de cortisol podem ser especialmente tóxicos para o hipocampo em desenvolvimento e, portanto, menos tóxicos para o hipocampo adulto. Gente, isso é bem importante. Muita gente fala, mas é importante deixar a criança aprender a lidar, a produção de cortisol também é bom para o organismo, etc. Sim, na hora certa. Lá na frente. Agora que eles estão formando esse cérebro, não é hora de deixar o organismo produzir esses níveis de cortisol. Não é hora de deixar o bebê aprender a se virar sozinho. Não é hora.
Ele vai aprender a se virar sozinho quando o cérebro dele estiver pronto para isso, tá? Então, tem muita gente, a própria psicanálise fala que o eu nasce na falta do outro eu, né? Ok, mas esse eu tem que estar pronto para nascer. Se a gente deixa um bebê chorando para ele aprender a dar conta dele sozinho, a gente está produzindo um nível de cortisol e de outros hormônios que o organismo ainda não está pronto para lidar. E ele vai se virar para sobreviver. Ele vai parar de chorar, ele vai dormir sozinho, ele vai aprender. Só que isso tem um impacto muito negativo para o desenvolvimento cerebral, tá? Que a gente só vai ver lá na frente com consequências que a grande maioria de nós ainda não liga com isso lá atrás, né? Com essas consequências de doenças mesmo, de doenças fisiológicas e psicológicas. Pesquisas recentes em macacos sugerem que os altos níveis de cortisol podem ser especialmente tóxicos para o hipocampo em desenvolvimento e, portanto, menos tóxicos para o hipocampo adulto. Quando os pesquisadores deram cortisol a macacos adultos durante um período prolongado, ele teve pouco efeito sobre seu hipocampo. O hipocampo em mau funcionamento não informa o hipotálamo de que é hora de desligar a produção do HLC. O hipotálamo, que está ligado a muitas áreas do cérebro, incluindo as amígdalas geradoras de medo, deixa de utilizar o botão de desligar. Isso significa que a resposta ao estresse persiste infinitamente. Uma ideia recente acrescentou outra dimensão ao problema. Uma resposta ao estresse prejudicada pode ter efeito também sobre o sistema imunológico. A gente viu isso lá atrás, né? Normalmente, o cortisol desliga a resposta inflamatória em algumas semanas depois do desencadeamento, que normalmente é uma infecção ou um evento estressante. Quando ele não consegue fazer isso, a resposta inflamatória pode ficar fora de controle e a produção de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-6, pode dobrar. Curiosamente, isso não apenas afeta a saúde do indivíduo, mas também o coloca em risco de depressão. Alguns estudos longitudinais fascinantes mostraram que os adultos com níveis elevados de inflamação ou citocinas pró-inflamatórias são também mais propensos a ficarem deprimidos. Um estudo com um número muito grande de funcionários públicos de uma região na Inglaterra, que foram acompanhados ao longo de um período de 11 anos, concluiu que eram as citocinas que iniciavam a depressão, e não a depressão que desencadeava o aumento nas citocinas. Em primeiro lugar, como tantos indivíduos existentes de meia idade tinham alto nível de citocinas, para alguns isso parecia ser uma resposta a estresses atuais. Os funcionários do sexo masculino que se sentiram lesados por seu local de trabalho não ser justo e correto tinham os marcadores inflamatórios mais elevados. Tem ali uma citação de 2010. Mas, para muitos outros, isso pode ter sido decorrente de estresse em períodos muito anteriores de suas vidas. Infelizmente, o estudo não analisou se os participantes tiveram um início de vida estressante. No entanto, os pesquisadores reconheceram que estudos recentes mostraram que isso também pode configurar uma resposta inflamatória exacerbada. Tem uma citação de 2008, 2011, 2006 e 2009. Em um nível psicológico, os altos níveis de cortisol deixam a pessoa deprimida, presa em um estado de ansiedade, enquanto o alto nível de inflamação também pode levar a uma tendência a comportamentos de doença, como o desejo de dormir e afastar-se dos outros. Nesse estado, é difícil afastar os pensamentos e sentimentos negativos. Os modos de funcionamento interno mais negativos da pessoa deprimida são facilmente acionados. George Brown e Tyrell Harris descobriram que os episódios depressivos na idade adulta muitas vezes começam com falha em obter apoio emocional ou em alguma situação que envolve uma rejeição ou perda de autoestima. A citação de 78. As pessoas deprimidas facilmente sentem que são ineficazes ou indesejadas. Isso leva a pensamentos negativos sobre si mesmo. Eu sou um idiota, não sou bom, não sou digno de atenção, sou patético. Quando não é esperada, a necessidade do indivíduo de feedback positivo e atenção dos outros parece vergonhosa. Em sua pesquisa pioneira na década de 1970, Brown e Harris assinalaram que algumas pessoas parecem ser mais vulneráveis a humilhações atuais. Eles tentaram rastrear esses tipos vulneráveis e descobriram que aqueles que tinham perdido a mãe antes dos 11 anos eram vulneráveis, bem como aqueles cujo apego aos outros era, de modo geral, inseguro. Eles sugeriram que havia algum elemento faltante na autoestima, o que tornava mais difícil acreditar que, no final, fontes de valor alternativas estarão disponíveis. Pessoas vulneráveis à depressão tinham pouca capacidade de reparar as lacerações na autoestima causadas por danos psicológicos.
Podemos agora descrever essa dificuldade na recuperação de traumas psicológicos como um problema de autorregulação. Pessoas deprimidas ruminam. Elas não conseguem parar de pensar dolorosamente em suas necessidades emocionais não atendidas, embora sejam incapazes de tomar medidas práticas, por menores que sejam, no sentido de melhorar a situação. Elas lutam para evitar a desaprovação e rejeição dos outros, ainda que se sintam impotentes e incapazes de conseguir o apoio que almejam. Elas estão em um vínculo de autorregulação, incapazes de desistir de seus objetivos, ainda que não tenham a confiança para persistir em alcançá-los. Uma citação de 98. Muito forte, né, gente? Cada vez mais a gente vai vendo que não é só psicológico, que não é só emocional, que não é falta de habilidades de lidar com a situação de hoje. É toda uma construção bioquímica, neurológica, fisiológica. Ruptura e separação. Vamos ver se eu começo esse, que já são 10h20. Esse é grande, mas vai até o final do capítulo. Uau, o capítulo 7 é as ligações entre o trauma da primeira infância e o trauma da vida adulta. Ruptura e separação. Alan Scory também chamou atenção para essa dimensão crucial da experiência depressiva. Em um contexto social, a desesperança é o resultado de não ser capaz de arrumar as coisas. Não é apenas ter pensamentos negativos sobre si mesmo. Um elemento crucial da depressão é que ela envolve também a sensação de que não há nenhuma maneira de redimir a si mesmo, de recuperar a boa opinião ou o amor dos outros. Caris frequentemente desistia de pessoas ou situações, acreditando que não havia nada que pudesse fazer para melhorar aquela situação. Em uma ocasião, ela tinha se esquecido de dizer ao médico para quem trabalhava de que um paciente precisava de uma consulta urgente. Isso tinha sido um descuido grave. Poderia ter tido más consequências para o paciente. Caris só sabia que iria perder seu emprego e que nunca encontraria outro tão conveniente. O médico, que ela admirava e que sempre havia sido amigável com ela, ficaria tão furioso que não iria mais falar com ela. E quem poderia culpá-lo? Ela era incompetente e burra e decepcionava as pessoas. Ela se torturou tanto com o sentimento de culpa que não conseguiu voltar ao trabalho. Não conseguia enfrentar a situação. Ela piorou a situação, forçando o médico a demiti-la. Não lhe ocorreu que pudesse explicar e pedir desculpas, ou que ele pudesse entender o quão exausto estava naquele dia porque sua filha havia acordado no meio da noite por estar tendo um aborto espontâneo. Ela desistiu de sua relação de trabalho sem nem tentar repará-la, ou pelo menos restaurar um pouco do respeito mútuo e da compreensão, mesmo que ela tivesse de perder o emprego. Scory chama isso de ciclo da ruptura e separação. Quando ocorre o estresse e o conflito entre as pessoas, como inevitavelmente ocorre em todas as relações, é crucial aprender que uma relação positiva pode ser restaurada. Essa é a essência do apego entre pais e filhos e é o núcleo de segurança emocional e da autoconfiança. Gente, eu vou ler de novo essa parte. Olha que forte isso. Quando ocorrem o estresse e o conflito entre as pessoas, como inevitavelmente ocorre em todas as relações, é crucial aprender que uma relação positiva pode ser restaurada. Essa é a essência do apego entre pais e filhos. E é um núcleo de segurança emocional e da autoconfiança. Trata-se de um sistema de reparo que é configurado no início da vida de uma criança e é estabelecido por volta de 1 ano de idade. A criança segura aprende que a figura parental vai acalmá-la e confortá-la quando estiver angustiada. Eles não vão deixá-la sofrer por muito tempo. Mas, em vez disso, a criança aprende que não pode recorrer aos pais em busca de conforto quando estiver angustiada, porque vão ignorá-la ou puni-la ainda mais. Ela ficará presa a sentimentos de estresse, com níveis elevados de cortisol, incapazes de desligá-lo. Esse é o trabalho dos pais no início da vida, quando a criança não tem capacidade de regular a si mesma. Olha que... Nós vamos parar por aqui. Olha que forte isso, gente. Então, vamos lá. Quando ocorrem situações de estresse e conflito entre as pessoas, a gente precisa entender que isso é possível de ser reparado. Que ok, isso acontece em todas as relações. E nas relações positivas, a gente vai lá e repara. A gente corrige. Com os meus filhos, a gente fala que é reconhece, repara e reconcilia.
Todo erro é capaz disso. Ah, mas tem coisas que não podem reparar. A gente repara de outro jeito. A gente busca caminhos, a gente busca alternativas, mas a gente precisa lembrar que as relações podem ser reconciliadas, reparadas, a gente precisa reconhecer os nossos erros e assim por diante. Ok. Se as crianças não aprendem isso com os pais, na relação com os pais, não é os pais ensinando isso. Por exemplo, eu falo he, mas eu falo teoricamente. Eu ensino isso para elas, entre eles, entre os três. Mas se eu não faço isso, se quando meus filhos estão angustiados, se quando eles erram, se quando eles têm questões emocionais, eles não podem contar comigo para ajudá-los a se autorregular, para acolhê-los, para ajudá-los a se acalmar, a se autorregular, a deixar esse sentimento vir, entender esse sentimento e deixar ele ir de formas funcionais, utilizar esses sentimentos, essas emoções para algo funcionar, para entender o contexto e assim por diante, eles vão crescer com a falta dessa certeza de que as coisas podem ser reparadas, de que o estresse pode ser lidado, de que as relações podem ser reparadas, de que as situações podem ser aprendidas e reparadas e as pessoas podem se reconciliar e assim por diante, tá? Então ele fala ali, esse é o trabalho dos pais no início da vida, quando a criança não tem capacidade de regular a si mesma, né? Se em vez disso a criança aprende que não pode recorrer aos pais em busca de conforto, porque eles vão ignorá-las ou puni-las ainda mais. Gente, isso é uma coisa que eu me policio demais. As crianças caem, automaticamente, meu automático é dizer, meu Deus, Martina, você sabe quem não pode. Ela já tá sofrendo, eu vou lá e coloco culpa, coloco o sentimento de vergonha. Tá subindo não sei aonde, eu falo, segura, não segura e cai. Eu falei pra segurar. Culpa, incompetência, sabe? Quando a criança vai aprendendo que se ela se machuca, que se ela tá angustiada, se ela tá triste, ela tá ali numa situação com a irmã, acontece uma briga, sei lá, uma bate na outra, uma se machuca, empurra, cai, ou fica sem o brinquedo, qualquer coisa. E ao invés de eu acolher primeiramente as emoções, pra depois a gente aprender o que tá acontecendo ali, eu já chegar brigando, já chegar punido, ou ignorar. Eu falei que não era pra você fazer isso, ignora e sai. Quando a gente faz isso, que é ignorar e punir, né? Duas coisas que a gente faz automaticamente sem nem pensar, mais ela ficará presa a sentimentos de estresse, com níveis elevados de cortisol, incapazes de regulá-los, de desligá-los. A gente vai causando defeitos nesse botão de desligar. O nosso principal papel na primeira infância, gente, é dar esse acolhimento, é ensinar o cérebro a ligar e desligar o estresse, a funcionar, a entender que ele vem, mas ele vai, porque tá tudo bem. Porque tá tudo bem ele vir. A situação realmente trouxe ali gatilhos de estresse, mas tá tudo bem, a gente lida com ele. E depois que ele vai, a gente olha para a situação e a gente aprende com aquela situação. O que você poderia ter feito diferente aqui? O que a gente pode fazer na situação? O que da próxima vez? Como que a gente pode reconhecer aqui nossos erros, reparar e reconciliar? Então, é assim, incrivelmente maravilhoso o quanto a gente precisa desconstruir essa educação autoritária, punitiva, de culpa, de responsabilizar a criança para que ela não cometa erros, que os erros dela vêm de uma incompetência, vêm de uma desobediência, por um lugar é o momento que ela tem de construir todo esse caminho saudável para o seu cérebro, para os seus neurotransmissores, para os seus níveis de autorregulação que vão sendo construídos com esse contato conosco, né? Então, acho bem importante a gente olhar para isso. Eu vou parar por aqui, depois a gente continua no nosso próximo encontro, que vai ser o encontro 23, a olhar para mais informações, né? Que elas trazem muito técnicas, mas que a gente pode ir traduzindo e entendendo. Os nossos filhos choram, nossos filhos sofrem, nossos filhos ficam angustiados, nossos filhos trazem sentimentos que muitas vezes é sim resultado das suas próprias escolhas e atitudes, da maioria das vezes. Acolhamos, ajudemos eles a se autorregularem, ajudemos eles a deixarem os sentimentos virem, olharem para eles, perceberem que tá tudo bem. Se eles estão no nosso colo, hoje de manhã aconteceu uma situação bem interessante. A Aurora, ela acordou muito cedo, e eu não consegui fazer ela dormir de novo. Eu tava muito cansada, eu dormi, deixei ela acordada ali do meu lado. E ela ficou lá, acordadinha. Deitava em cima de mim, deitava pro lado, deitava pro outro, etc. E foi. Ela acordou muito cedo. Quando chegou a hora de ir pra escola, ela já tava cansada. Ela não queria ir pra escola.
E ela falou, mãe, eu não quero ir pra escola. Ela já tava chorando por vários outros motivos, ela tava totalmente desregulada, assim. Tava cansada, provavelmente produzindo cortisol, adrenalina e mil coisas. E ela tava ali. E chegou uma hora que eu só falei assim pra ela, Aurora, vem no colinho da mamãe um pouquinho. Aí ela deitou no meu colo, foi tão bonitinha, ela já tava com a mochila nas costas da escola. Ela deitou aqui no meu peito, pôs a cabecinha no meu peito assim, abraçou. Aí eu fiquei só com ela assim, respirando, e ela foi respirando junto. Foi. Ficamos um tempo ali, eu nem sei quanto tempo deu. E eu não falei nada, eu morrendo de vontade de falar e pensando, não fala nada, ela não precisa ouvir nada agora. Ela não precisa trazer o cérebro racional agora, ela não precisa. E eu fiquei falando esse mantra pra mim mesma. Não falei nada, daqui a pouco ela falou, você que vai levar a gente pra escola? Eu falei, não, hoje vai ser o papai. Ela, eu queria a mamãe. Daí eu falei, filha, a mamãe leva você quase todos os dias, né? Ela, sim. Eu falei, quando a mamãe leva você, você se esconde atrás da mamãe e a professora sempre te vê, né? Ela, sim. Daí eu falei, o papai é grandão. Será que a professora vai te ver dessa vez? Ela me olhou assim. Vamos perguntar pro papai se ele pode te esconder atrás dele. Ela falou, vamos. E foi. Feliz da vida pra escola. Ah, você distraiu ela? Não. Eu esperei passar. Eu ajudei ela a se autorregular. Eu tava calma. Então ela pôde se acalmar. O meu cérebro de referência tá calmo. Então, acho que tá tudo bem. Né? Então eu me acalmo junto. Agora, se ela tá estressada, se ela tá nervosa, se ela tá com raiva, se ela tá com ódio, se ela tá com angústia, e eu chego com o mesmo nível, onde já se viu, você tem que ir pra escola, você sabe, eu já penso, ai meu Deus, eu vou ficar sem trabalhar, ela tem que ir pra escola, porque Deus quebra. Aí o cérebro de referência que ela tem para autorregular, ela tá no mesmo lugar. E é óbvio que ela não vai se acalmar, ela não vai se autorregular. Porque eu, como autorregulador externo, não tô regulada. Então, quanto a gente precisa rever os nossos papéis enquanto pais na formação desses sistemas, né? Na formação desses sistemas, que são imunológico, emocional, fisiológico, cerebral, né? Neurológico, neuronal e assim por diante. E aí, faz criança, tá valendo aqui, faz sentido para vocês? Até que a criança consegue se recuperar sozinha? Sim, mas isso não vai ser na infância, Rocio. Não vai ser, o cérebro não tá pronto. O adolescente também vai precisar da gente. O jovem também vai precisar da gente. E a gente, nós adultos, muitas vezes também precisamos do outro. Tá? Então é muito importante a gente entender que enquanto adultos a gente muitas vezes vai precisar do outro, sim. E que bom que a gente tem o outro. É nas relações, nós somos seres sociais. É nas relações que a gente vai se regulando. E a gente precisa dar valor para isso. Muitas vezes eu vou me regular sozinha, sim, porque eu já tenho capacidade neurológica para isso. Mas, muitas vezes eu não aprendi a fazer isso. Então, eu ainda preciso desse regulador externo sempre. E mesmo que eu tenha aprendido, mesmo que eu aprenda agora, mesmo que eu vá trabalhando isso em mim, em muitos casos eu vou precisar do outro também para me regular. E ok, tá ótimo, tá maravilhoso. Tá? Então, bem importante a gente ir desmistificando, desconstruindo, né, essas crenças de uma educação realmente autoritária, né, que olha para um lado sempre. O autoritarismo olha sempre para um lado, e normalmente é do adulto, né, ou do mais forte quando já é entre dois adultos. Então a gente olha sempre para o lado do mais forte e esse mais fraco precisa se virar, porque a necessidade do mais forte está colocada ali como primordial, né? Primordial. Incrível, né, Rocio? Nem fale. É tão libertador todas essas informações, assim, que não traga pra culpa, né? Por favor, que não traga pra culpa. Gente, um beijo. Me ajudem, por favor, a chegar em mais famílias. Deixa eu contar pra vocês. Notícia em primeira mão, vocês são os primeiros a saberem. Nós vamos ter mais um audiocurso esse ano. O último do ano. A gente achou que não ia mais fazer, porque eu tava com outros projetos. Mas aconteceu que as crianças ficaram doentes, a gente teve várias questões aqui. Eu não consegui terminar esses projetos para lançar agora no final do ano, então eles vão ser lançados no começo do ano. Então, agora no final do ano, para atender principalmente as pessoas que estão aqui buscando e querendo esses novos projetos, né? E esses olhares e esse acompanhamento, a gente vai lançar então a última turma do ano do audiocurso. Agora, em novembro, fiquem atentos, compartilhem, divulguem, né, que a gente vai conseguir atender aí muitas famílias ainda nesse ano, tá bom? Então, tô super feliz que a gente vai lançar mais um
E principalmente pelos feedbacks das pessoas que participam, né? E por essa comunidade que vai formando, né? Vai ser a 5ª turma do audiocurso, então muitas famílias participaram já e muitas famílias ainda vão poder participar nesse próximo. E fico muito, muito, mas muito feliz mesmo das transformações que a gente vai ajudando que aconteçam dentro dessas famílias, né? Então, contem com a gente, ajudem a divulgar o audiocurso para as pessoas, estejam nele se vocês puderem. Mesmo quem já participou dos outros cursos, gente, o audiocurso é um curso muito denso, cheio de informações. São 2 meses, todos os dias um áudio, né? Então tem muito conteúdo, muito apoio aí pro dia a dia de vocês. Beijos, obrigada e contem comigo. Até mais.